Bom, então está iniciando a gravação aqui. Então, aqui. Compartilhar a tela. Bom, acho que vocês estão vendo aí a minha tela, né? Se não tiver qualquer coisa, dá uma avisada. Tá, beleza, tudo certo agora. Bom, então a gente viu semana passada até a parte de programação em Assembly, que foi quando nós mostrei para vocês o funcionamento do simulador e como fazer a programação, né? Vou continuar aqui vendo então a parte agora, acho que mais essa aula a gente termina a parte do processador, para que depois a gente possa seguir adiante com o restante da matéria da disciplina. Vamos ver a parte então de execução de programas. Essa parte era para ter sido vista um pouquinho antes, só que foi necessário fazer uma inversão para que vocês pudessem ter o conteúdo suficiente para fazer o trabalho da A2. Bom, então, dando uma lembrada aí no que já foi falado, né? Na atualidade, raramente a gente vê um programa escrito em linguagem de máquina, tá? Por algumas questões. Primeira dela, a dificuldade de programação, né? Vocês estão sentindo aí, por mais simples que o programa seja, é um complicador, né? Porque qualquer comando que for dado, o montador vai aceitar, ele vai montar e vai funcionar errado se tiver com erro, né? Isso leva também, por causa disso, a uma maior possibilidade de erros, né? E uma outra grande dificuldade é problemas de entendimento e manutenção do programa, né? Tanto por quem fez o programa, né? A gente faz um programa em Assembly, se a gente não encher esse programa de comentário, vai ficar difícil entender depois o que esse programa está fazendo, né? E da mesma maneira, e pior ainda, melhor dizendo, se uma outra pessoa que não foi a que desenvolveu o programa precisar pegar para fazer a manutenção, fica extremamente difícil, mesmo com comentários, né? Mas apesar de raramente utilizado, a linguagem Assembly ainda é utilizada, né? Vamos lembrar aí, principalmente para desenvolvimento de sistemas operacionais, onde é necessário, né? Alguns programas que precisam de resposta imediata, né? E entre esses programas que precisam de resposta imediata, a gente destaca aí a parte de jogos de alto desempenho. O jogo de alto desempenho precisa trabalhar com alguma parte em linguagem Assembly. Vamos falar então agora de linguagem de programação nível, né? Vocês vão ver isso mais em detalhe numa disciplina chamada Linguagens de Programação, né? Mas vamos ver aqui a parte que diz respeito à organização de computadores. Então, o que é uma linguagem de programação, né? Uma linguagem de programação é aquela que é criada para instruir um computador a realizar suas tarefas. A gente precisa que o computador faça o seu trabalho, e as instruções ele vai receber por intermédio dessa linguagem de programação. O computador, ele trabalha com linguagem de máquina, né? Códigos binários. Então, é preciso, de alguma forma, fazer o mapeamento da linguagem de programação, que é mais útil, mais simples para a gente utilizar, na linguagem de máquina, que é aquela entendida pelo computador, né? Então, tipo, uma linguagem de programação vai ser a linguagem de máquina, né? Ela pode ser executada diretamente pelo hardware, né? Então, a linguagem de máquina, a sequência de zeros e uns que o hardware entende diretamente, é a única, né? Então, a sequência de bits que representa esses comandos e dados, ela é extremamente difícil de ser programada, né? A gente está falando em programar zeros e uns. A gente está trabalhando aqui com programação em Assembly, com mnemônicos, que já é complicado, né? A linguagem de máquina vai ser a tradução desses mnemônicos em zeros e uns, né? Então, para facilitar os programadores da primeira geração, foi criada a linguagem Assembly, que foi a primeira linguagem a existir, né? Obviamente depois da linguagem de máquina, né? É também conhecido como linguagem de montagem. Já vimos, ela permite utilizar, então, o quê? Símbolos no lugar de escrever números binários. O Pedro Barros está perguntando. No caso, o Pedro está perguntando, né? GTA V, FIFA 20, né? Parte é escrita em Assembly. Então, eu vou falar o GTA, eu não sei exatamente em que linguagem foi feito. O FIFA 20 ele é feito parte em linguagem C, parte em C++, quase todo em C++, né? E uma parte significativa dele também, né, feito em linguagem Assembly, o caso do FIFA. Principalmente a parte que faz a movimentação, né, a parte de renderização que tem que ser extremamente rápida, né?
Continuando aí, né? Para usar a linguagem assembly, então, é necessário converter os símbolos em bits, né? Esse processo de conversão é feito por um assembler, um montador. Isso também a gente já deu uma adiantada quando a gente estava falando na parte de linguagem lá do MIPS, né? Então, nós temos a linguagem assembly, que são mnemônicos, passa por um assembler, que é o montador, para gerar o código objeto e depois executável, né? Na linguagem de alto nível agora, né? Falando em linguagem de alto nível, a gente está falando em Fortran, COBOL, C, C++, Java, tá? Qualquer tipo de linguagem acima do assembly, né? Foi um passo bastante significativo para uma programação mais simples. A Nelson está perguntando. Senhora, para dar, eu vou ser sincero, eu não conheço muito bem programação para jogos, né? Isso aí tem seus detalhes. Bom, mas vamos lá. Então, a linguagem de alto nível é um passo importante para programações mais simples, né? Eles especificam melhor os procedimentos, né, utilizados na solução. Por exemplo, linguagem de alto nível, a gente consegue construir de uma forma mais facilitada um for, né, um while. Vocês estão vendo que estruturas simples, como uma estrutura if, then, else, é uma estrutura bastante complexa para ser feita em assembly, tá? E uma linguagem de alto nível traz isso de uma forma muito facilitada, é muito mais fácil lidar com esse detalhe na linguagem de alto nível, né? Então, ela permite que o programador especifique as ações com muito menos instruções. Falando de montagem, né? Bom, isso aqui nós já vimos também, essa configura que vocês já viram, né? Como é feita a tradução, né? Por exemplo, um programa em assembly. Nós escrevemos o nosso arquivo fonte em assembly, né? Passa pelo assembler. O que o assembler faz? Ele faz a tradução de tudo que está no arquivo fonte no arquivo objeto. Depois ainda passa por link editor para a gente obter o código executável, né? Então, ele traduz um programa em assembly para binário. Nisso, cada símbolo do assembly é traduzido para um equivalente em binário, né? Transforma o mnemônico em bits. E a compilação? Qual a diferença da compilação para a montagem, né? A compilação é o processo de conversão do código de linguagem alto nível para uma linguagem máquina. O assembly é quase 1 para 1, né? O assembly, um comando em assembly, praticamente gera um comando em linguagem de máquina. Isso não é verdade para a linguagem de alto nível, não tem um mapeamento muito próximo do 1 para 1. Então, normalmente, cada comando de alto nível gera uma série de comandos na linguagem de máquina. Então, é um processo mais complexo que o da montagem. Mas, ainda assim, o esquema é muito parecido com o do assembly, né? Nós temos um arquivo fonte, que vai estar na linguagem de alto nível, pode ser C, Pascal, né? Passa por um processo de compilação, né? E esse compilador vai gerar um arquivo objeto, né? Sendo que aqui, né, na saída do compilador, pode estar embutido ainda um passo, né? O compilador ele pode gerar, né, como era antigamente, na época que eu era aluno, isso acontecia bastante, o compilador ele gerava, na verdade, um arquivo em assembly, passava por um processo de montagem para aí sim gerar o objeto, né? Então, o assembly, durante um bom tempo, ainda foi uma linguagem intermediária, né? A link edição nós também já vimos, dando uma lembrada aqui, né? Um programa, quando ele é escrito em linguagem alto nível, o programador não se preocupa em codificar determinadas operações, né? Por exemplo, como uma operação de linguagem alto nível, de linguagem já de quinta geração, por exemplo, inserção de um elemento na lista, uma operação extremamente complexa. Isso vai gerar dezenas de instruções de baixo nível, né? E o programador não vai se preocupar em codificar essas operações. Essas operações elas já existem numa biblioteca da linguagem de programação, e no momento que o programador escreve essa operação e o compilador compila, ele coloca uma referência para como a operação tem que ser tratada, e o link editor vai buscar, então, essas informações na biblioteca de alto nível, né? É necessário apenas o quê? Que o código seja localizado e incorporado ao programa. Isso vale também para funções como printf, por exemplo, né? Funções de impressão, né? Então, as rotinas externas ao programa, normalmente, elas são organizadas em bibliotecas, né? Hoje em dia, atualmente, algumas dessas rotinas estão na biblioteca da linguagem de programação, enquanto outras rotinas estão na biblioteca do sistema operacional, né?
Por não estar completo, né, o código binário que é gerado pelo compilador ainda não é um código executável, né? Esse código ele precisa ter alguma coisa incorporada. Então, o passo completo estaria aqui, né? Para que um programa seja executado, é necessário, então, que incorporar as rotinas externas. Então, nós pegamos um arquivo fonte, por exemplo, C, C++, passamos por um compilador. Esse compilador vai gerar um arquivo objeto, né? Esse arquivo objeto, por exemplo, se for em linguagem C, pode ter lá uma função que é a printf. Essa printf vai estar numa biblioteca, né? Então, a referência printf está no objeto, vai para o link editor, o link editor puxa informações das várias bibliotecas que existem, e aí ele gera então, o arquivo executável. Aí sim, esse arquivo executável ele está pronto para ser executado, né? No momento da execução, a gente vai colocar o arquivo execução, ele vai receber dados de entrada, e, como resultado, ele vai gerar uma série de dados, né? Então, uma série de passos que são feitos, né? O que o compilador faz, então? Quando nós temos uma linguagem que é chamada linguagem compilada, o arquivo fonte passa por uma série de passos até que ele vira um arquivo executável, né? E o arquivo executável já está em linguagem de máquina e já está completa, né? E então o processo de compilação já gera algo executável que agora é independente da linguagem que foi utilizada. Se a gente pega um arquivo executável, não interessa em que linguagem ele foi feito, ele sempre vai poder ser executado. Então, tanto o processo de compilação quanto de edição são independentes, mas podem ser realizadas em sequência. Isso é o que acontece hoje em dia. Por exemplo, o Dev C++, né, um compilador de C++, que eu acredito que vocês conheçam, você coloca o código-fonte em C, manda ele compilar, ele já gera diretamente um executável. É claro que aconteceu uma série de passos intermediários, né? Mas por quê? Porque está incorporado ao Dev C++ o link editor. Então, hoje em dia, a gente às vezes nem vê esse link editor, né? Agora, uma vez gerado o arquivo executável, né, só é preciso carregá-lo na memória para que ele seja executável. Essa função é realizada pelo loader, que a gente já comentou também quando viu o MIPS. E a interpretação, né? Só para ficar bem claro e formalizado aqui, qual é a diferença da interpretação para a compilação, né? Quando existe o processo, né, o passo, a compilação, depois a ligação feita pelo link editor, depois a execução, né, é necessário que todos os comandos do código-fonte sejam previamente convertidos para código objeto. Todo um processo é verificado, toda uma conversão é feita, né, e todas as referências externas são resolvidas. Então, nós obtemos um programa executável, que é completo e pode ser interpretado diretamente pela máquina, né? A interpretação funciona um pouquinho diferente, né? No processo de interpretação, que é o caso de linguagens como Python, a forma original também do BASIC, né? Ela se caracteriza por realizar essas três fases, né, comando a comando, diretamente pelo programa-fonte, né? Então, no compilador, nós temos uma série de comandos no programa-fonte. O compilador analisa tudo, verifica tudo, busca por todos os erros e gera um arquivo executável. Numa linguagem compilada, nós temos uma série de comandos, né? Nessa linguagem compilada, o que acontece? O primeiro comando é extraído do arquivo-fonte, ele é interpretado e executado. Depois é buscado o segundo comando, que é interpretado e executado. O terceiro comando, que é interpretado e executado. Então, é comum em linguagens interpretadas, como PHP, por exemplo, você faz o seu programa e vai executando. Somente quando ele chega no ponto do erro, ele já está executando. Ele vai encontrar um erro e ele vai parar durante a sua execução, né? Se esse erro existisse num programa compilado, ele seria plotado antes da execução. Então, não há um processo explícito de compilação e link edição, né? O programa-fonte ele é executado, ou seja, ele é interpretado por um outro programa, que se diz que é um interpretador, para produzir o resultado, né? Então, no caso, é o interpretador PHP, o interpretador Basic, o interpretador Python, e por aí vai, né? Java é um caso à parte, antes que alguém pergunte, né? Daqui a pouco eu vou falar do Java, tá? Daqui a pouquinho, logo, logo, né? Então, cada comando do código-fonte é lido pelo interpretador, convertido em executável e executado, antes que o comando seguinte seja lido, né? Então, aqui a interpretação, nós temos um arquivo-fonte. Esse arquivo-fonte ele é lido pelo interpretador,
O interpretador é quem recebe a entrada de dados e gera a saída de dados, né? Então, tanto o arquivo fonte quanto os dados que nós vamos colocar para esse arquivo são dados de entrada do interpretador. O interpretador, então, acessando linha a linha do arquivo fonte, produz a saída de dados, né? É claro, então vamos fazer aqui algumas considerações, né? Uma linguagem compilada, ela é mais rápida, né? O código executável de uma linguagem compilada, ele é bem mais rápida que o código em linguagem interpretada, né? Já que a linguagem interpretada precisa pegar comando a comando do arquivo fonte. Então, se você pega uma execução em linguagem C, C++, se quiser comparar com a execução de um PHP, o C, C++ vai ser bem mais rápido, porque nós temos uma linguagem que já temos um programa que está todo em código executável, já está todo em linguagem máquina, não tem que interpretar nada, é bem mais rápido, né? E por que existem, então, as linguagens interpretadas, né? As linguagens interpretadas, elas dão mais flexibilidade, né? O interpretador, ele é mais poderoso, ele é um software mais completo, né? Então, por exemplo, trabalhar com conjuntos, tipos de dados dinâmicos, que são variáveis que podem assumir diferentes tipos de valores, dependendo do momento da execução do programa, isso é muito difícil de ser feito em uma linguagem interpretada, já que todos os testes têm que ser feitos durante a compilação. Então, pela interpretação, a gente consegue linguagens mais flexíveis, linguagens mais poderosas, embora seja mais lento, né? Hoje em dia, como a gente está num passo, numa evolução do computador, onde a gente consegue criar equipamentos que são extremamente rápidos, se eu preciso de velocidade, eu posso, claro que dependendo do contexto, né, colocar uma máquina super rápida com interpretador e fazer um programa mais fácil, mais simples, numa linguagem interpretada, numa linguagem de nível mais alto, né? É claro que eu falei dentro das possibilidades, né? Se você pensar, por exemplo, num videogame, você precisa de decisões muito rápidas e ações tomadas muito rápidas, né? Então, não dá para fazer, por exemplo, um jogo de alto desempenho, como foi citado aqui o FIFA, o GTA, e fazer esse jogo numa linguagem interpretada. Não vai ter tempo hábil, né? Mas existem jogos para PlayStation, Xbox com linguagem interpretada? Existem sim, tá? Sem dificuldade nenhuma. Mas são aqueles jogos mais simples, onde não é necessária uma ação tão rápida. Um passo em particular para algumas linguagens, que é o caso da Java, é quando a linguagem, apesar de ser uma linguagem interpretada, ela também passa por um compilador, né? Java, vocês devem saber, é uma linguagem interpretada, mas tem um compilador Java, né? Como é isso? Uma das demoras, uma das dificuldades do interpretador é que o interpretador ele tem que pegar a linha do programa-fonte e fazer uma série de verificações, verificações de segurança, verificações de tipagem. Então, uma série de considerações tem que ser feita para a execução. Se isso puder ser feito de antemão e deixar o interpretador para fazer só aquele trabalho, sem precisar fazer muitas verificações, a execução acaba ficando bem mais rápida. No caso do Java, então, como funciona? Você tem o arquivo-fonte em Java, você passa por um compilador Java, né? Esse compilador Java ele não gera um código executável, mas ele gera algo bem próximo a isso. Ele gera aquilo que é chamado de bytecode. Bytecode é um programa, né, que esse programa será jogado no interpretador Java. Mas o interpretador Java sabe que já foram feitas várias críticas pelo compilador, né? Então, o interpretador Java não precisa ficar fazendo várias verificações que o interpretador que não passou por um processo de compilação tem que fazer. Com isso, ele consegue receber dados, trabalhar esses dados e gerar saídas de uma forma muito mais otimizada, muito mais rápida do que uma linguagem que tem apenas o interpretador, tá? Java é uma linguagem, então, também extremamente rápida, né? A Fábio, ela é tão rápida quanto uma linguagem executável, compilada? Não, não é. Ela ainda é um pouco mais lenta. Mas se você for colocar uma escala, né? Linguagem interpretada, no extremo, linguagem compilada no outro extremo, em termos de velocidade, você já coloca Java mais próximo à linguagem compilada do que a linguagem interpretada. Ok, isso aí? Alguma dúvida aí? Então, falar de RISC e CISC, tá? Só para formalizar também, porque a gente já conversou bastante sobre isso, mas não falamos ainda formalmente. Então, falar um pouco das diferenças entre processador RISC e processador CISC, né?
Bom, a computação, desenvolvimento, tudo, processadores, embora não existisse um único chip em um microprocessador em 1970, tá? Já estava bastante evoluída a matemática da época, a formalização, a parte de autômatos, né? Então, na década de 1970, né, muitas experiências com instruções complexas já eram possibilitadas pelo microprograma, né? Vamos lembrar o que é microprograma. Microprograma a gente falou lá no início da disciplina. Microprograma é algo que está dentro do chip. Então, nós temos um chip, uma CPU, e essa CPU ela pode receber uma instrução, e essa instrução ela ser trabalhada diretamente pelo hardware, né? Ou ela pode ter dentro dela, em vez de um hardware específico, um programa que executa dentro do microprocessador, e o microprocessador não, o processador, né? E esse processador ele recebe instrução, ele interpreta por um software, né? Então, o microprograma ele é um software específico que está dentro do chip, muito otimizado, e que, na verdade, ele vai interpretar as instruções, né? Mais ou menos um processo parecido com o que a gente acabou de ver, de compilação e de interpretação, né? Então, quando existe um microprograma no microprocessador, as instruções elas são interpretadas, né? Quase ninguém nessa época pensava mais em projetar máquina mais simples, né? A ideia era trabalhar com máquinas mais complexas, né? Porque esse projetista tentava oferecer o quê? Instruções que a linguagem de programação de alto nível demandavam, né? As linguagens de alto nível começaram a aparecer, Fortran, né? Linguagem C já é dessa época, era o início, já tínhamos também a linguagem ADA, uma linguagem compilada, e isso demandava, então, instruções como instruções for, if then else, loops do tipo while. Então, a ideia era criar instruções mais poderosas para facilitar esse trabalho, né? Mas, em 1980, um grupo, né, na Universidade de Berkeley, né, em 1980 mesmo, começou a projetar chips que não usavam interpretação. Eles quiseram voltar ao passado. Vamos trabalhar tudo por hardware e ver o que vai acontecer, né? Então, foi fabricado, né, nessa época, o primeiro chip, e eles chamaram, né, essa máquina de RISC, né? Reduced Instruction Set Computer, né? Ou seja, computador com conjunto de instruções reduzido. Eram máquinas que tinham como característica poucas instruções, né? Não que ter poucas instruções fosse bom, mas que tendo poucas instruções dava para fazer um hardware que trabalhasse diretamente as instruções, né? Essa máquina recebeu então o nome RISC-1 CPU, né? E logo depois ela foi rebatizada, né? Rebatizada não, foi criada uma nova máquina que foi chamada RISC-2, né? Em 1981, quase paralelamente, né, mas um ano depois, né, foi feito o processo do microprocessador MIPS, que é o que a gente está estudando, né? Esse processador RISC e o RISC-2 deu origem a um microprocessador ainda que existe hoje, que é um microprocessador chamado Spark, um microprocessador da Sun Microsystems, que trabalha fortemente com a parte Unix. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com o Spark, eu tive essa felicidade de trabalhar com máquinas Spark, são extremamente rápidas, né? São máquinas excelentes, né? E ainda hoje também existe o MIPS, né? Até hoje. Então foram coisas feitas no passado, né? Mas que existem até hoje, né? Características que chamou a atenção era o pequeno conjunto de instruções, cerca de 50. Né? Então, formalmente, o que é um RISC? RISC é um computador com conjunto de instruções reduzido, né? O importante aqui não é nem o reduzido, nem a pequena quantidade. O importante é que essa pequena quantidade permite a interpretação diretamente pelo hardware. Então, o hardware executa diretamente cada instrução. Ao contrário do CISC, que é conjunto de instruções complexo. Então, para que possa ser trabalhado, existe dentro dele um software especializado nessas instruções. O que falavam os defensores do RISC? Que o melhor modo de projetar um computador era um pequeno número de instruções simples que executassem um só ciclo, né? Nessa época, nós tínhamos máquinas, as máquinas RISC típicas trabalhavam na faixa de 800 MHz, ou seja, 800 milhões de instruções por segundo, ou ciclos, né? E as máquinas CISC elas já trabalhavam a 2.1 GHz. 2.1 GHz é 2.100 MHz, né? Então, as máquinas eram quase 3 vezes mais rápidas que a RISC em termos de relógio, né? Porém,
a RISC conseguia executar mais instruções do que ela, porque a instrução era executável em apenas um ciclo. O M1 da Apple, se é RISC, se não me engano, o M1 da Apple é um processador ARM. Né? Tá? Eu acho que ele é um processador ARM. Tá? Então, sendo ARM, ele é RISC. Né? Então, a ideia dos defensores: melhor projetar um computador com pequeno número de instruções, né? Buscar as instruções nos registradores quando for necessário executar alguma coisa. E a ideia é, mesmo que precise de 4 ou 5 ciclos para fazer o que um Cisco faz com uma instrução só, né? Já que ela é 10 vezes mais rápida, no final o RISC faz mais rápido. Né? Uma coisa a ser tratada: naquele tempo, a velocidade das memórias principal, tá, favorecia muito ao RISC. Não era tão diferente em termos de velocidade, memória e microprocessador. Né? Se isso fosse verdade, o que o pessoal defendia do RISC, era para ter acontecido o seguinte, né? As máquinas RISC deveriam ter aposentado as máquinas CISC. Né? Porque se eu tenho uma máquina que ela é mais simples e consegue ser mais rápida, por que eu vou continuar trabalhando com máquinas mais complexas? Né? Só que a Intel, né, que não estava a fim de perder tudo que já tinha feito, né, a partir do 4, ela coloca o que ela chama de núcleo RISC. A Intel não está para brincadeira. Né? O que faz esse núcleo RISC? Aquelas instruções que são mais simples e que podem ser executadas diretamente pelo hardware, ela identifica essa instrução quando ela chega no processador e ela é executada diretamente pelo hardware. Né? Ou seja, a partir do 486, o Intel é um microprocessador híbrido. Ele trabalha tanto com instruções RISC, aquela mais simples, porém, se o programador precisar de instrução mais complexa, ele também trabalha e aí ele passa para o microprograma. Né? Resultado, né? As instruções comuns são rápidas, são tão rápidas quanto a RISC. Na verdade, não chegam a ser tão rápidas, porque tem um passo a mais aí, né? Mas elas são extremamente rápidas. Né? E as menos comuns são lentas. Né? São as mais lentas. Porém, fazem operações extremamente complexas, que facilitam bastante. Né? Mesmo que a abordagem híbrida, melhor dizendo, não seja tão rápida, né? Ela tem algumas características. Né? Primeiro, resulta em um desempenho global competitivo. Né? A máquina RISC, hoje em dia, para instruções mais simples, ela ainda é mais rápida que as máquinas híbridas. Mas não é aquele show que dava em cima. Né? Ela tem um desempenho bem próximo. Né? Porém, permite que softwares antigos ainda sejam executados sem modificação. Tá? Tem uma compatibilidade. Então, sobre RISC e CISC, alguma pergunta? Também é pouca coisa, porque a gente já tinha visto a maior parte. Professor, eu estou com uma dúvida que eu cheguei agora. Boa noite. Boa noite. Esse Intel, a partir do 486 é o quê? Eu sei que é um processador, mas esse processador, ele é aplicado em qual computador, assim, mais ou menos? Porque ele é o PC, né? Hoje em dia ele não tem mais. Hoje em dia ele ficou para trás, né? Mas se você for... Deixa eu puxar uma caneta aqui para tentar meio que escrever. Né? A linha Intel, ela faz o seguinte. Né? A linha Intel, ela nasceu com 80, 86. Aí depois veio o 80.286, que esse foi chamado só de 286. Aí a evolução dele foi o 386. Aí a evolução da Intel, não. Aí veio o 486, que é esse que a gente está falando. A partir do 486, a ideia é que viesse o 586, só que a Intel passou a chamar de nomes. Né? Então foi o Pentium, depois o Pentium 2, depois o Pentium 3, depois o Pentium 4. Depois do Pentium 4, a Intel lançou a linha I. Aí veio o i3, i4, i5. i4 não, falando besteira aqui. i3, i5, i7 e 9. Tá? Então, quem é o 486? O 486 é o tataravô dos I. Tá ok? Entendi, obrigada. Né? Só como curiosidade, né? Alguém aí diria... Eu vou fazer a afirmação. O 386 ainda é utilizado.
Não, desculpa, o 386 não. O Pentium 3 ainda é utilizado, né? Alguém diria por quê? O Pentium 3 e o 386 também, na mesma coisa, né? O 386 ele foi considerado o microprocessador mais confiável já fabricado. Tá? Então, normalmente, ele equipa, ainda hoje, satélites e máquinas que vão para o espaço. Tá? Se um desempenho superior é necessário, eles usam o Pentium 3. Mas se for para fazer coisas simples, o preferidinho, o queridinho ainda é o 386. Então, vamos ver aqui a parte de organização do processador. Então, hoje a gente vai ver vários... Fechar uma coxa de retalhos hoje aqui. Se não me engano, tá, tem que procurar aí. O telescópio espacial Hubble ele sofreu uma atualização há pouco tempo. Eu não sei o que aconteceu nessa atualização, mas o microprocessador original do Hubble é o 386. Então, a organização do microprocessador, ou do processador. Professor, só uma dúvida. Oi, fala. Por exemplo, tem esses pentes antigos e tem os recentes que eles têm lançado. Aí eu fico me perguntando por que mantém o nome e não cria uma nomenclatura nova. Existe alguma semelhança entre os pentes de agora e os pentes de antes, para eles manterem o mesmo nome da linha? Tem. O Pentium, no caso do Pentium, né? Por que surgiu o Pentium, né? A Intel lançou o 286, 386, 486, a AMD lançou o 286, 386, 486. E tinha uma briga comercial que a Intel não queria que a AMD usasse esses números. Só que a Intel não conseguia patentear número porque o número não pode ser patenteado, né? Aí por isso ela começou a chamar de Pentium, né? Os Pentiums 1, 2 e 3 eles são praticamente o mesmo microprocessador, apenas uma pequena evolução, tá? Desde o Pentium original até o Pentium 3 é o mesmo processador, tanto que, não sei se vocês repararam, né? O Pentium 1 é Pentium 1, o Pentium 2 é Pentium 2, o Pentium 3 é Pentium 3, em romano. E se vocês repararam, o Pentium 4 é P4. Tá? Não é para dizer que em Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 é a mesma arquitetura e o Pentium 4 é arquitetura diferente. Né? E depois do Pentium 4 vem a linha I. A linha I é uma outra arquitetura ainda. Né? Então são arquiteturas diferentes, por isso que eles mudaram o nome. Né? O Dual Core, o Core 2 Duo, são Pentium 4, em termos de arquitetura. Tá? Falando em termos de arquitetura. Tá? É isso que tinha perguntado ou não? Entendi. Então, quando, por exemplo, você tem esses... É porque recentemente eles estão relançando a linha Pentium, tipo, com umas versões melhoradas e mais atuais. Então, o que mudaria seria de semelhança para manter um nome, seria a questão da arquitetura. Mas aí eles colocam em uma capa, uma roupagem nova para que seja, tipo, os dias de hoje, mas ainda assim com a arquitetura antiga. O transistor é menor, né? Consome menos energia, tem um chaveamento mais rápido. Entendi. Mas o desenho é o mesmo. Isso aqui. E principalmente para notebooks de baixo desempenho, né? Por exemplo, que o pessoal compra só para acessar a internet, essas coisas. Ainda é utilizado Celeron, essas coisas, né? Ainda tem hoje em dia. Sim, eu tenho um notebook que é um Celeron. Então, e funciona muito bem. É a mesma arquitetura, né? Uma arquitetura mais barata, mais simples. Tem menos transistores, então é mais barato para fazer, consome menos energia. E para essas máquinas funciona bem. Desculpa interromper. A diferença também está no número de cores, threads, que tudo isso. Acho que, se não me engano, o Pentium que saiu agora tem um Pentium, acho que é Gold, o outro Platinum. Se não me engano é quad-core, então acho que também tem essa diferença também. Né? Se não me engano, a partir do 4 também começou a ser especializado em threads do Windows, tá? Windows e Linux, né? Então ele é voltado para threads, ele enxerga menos processos e mais threads, dá um desempenho superior também. Então tem uma série de alterações na arquitetura. Entendi. Professor? Oi. Uma outra dúvida aqui. O que seria essa questão da confiabilidade em microprocessadores? Essa, na verdade, é mais estatística, né? Existe um termo em engenharia, vocês já ouviram falar em MTBF? Eu não, eu sou de ciência.
MTBF. Mas é interessante vocês saberem, porque quando vocês vão comprar equipamento, às vezes é explicado MTBF. MTBF é uma sigla em inglês, mas a gente costuma usar essa sigla em inglês que ela está consagrada, tá? MTBF é Mean Time Between Failures, tá? Ou seja, tempo médio entre falhas. Tá? É um dos principais parâmetros de comparação. Para fazer um MTBF, você pega um equipamento, bota ele para trabalhar em condições acima das que ele for especificado, até no calor, umidade alta, para aumentar a taxa de envelhecimento dele, e você bota lá dezenas, centenas de equipamentos e vê qual é o tempo médio, né? Assim, na média, quando ele morre. Basicamente é isso. Tá? Então, os equipamentos ele tem o MTBF. Você tem o 386, o MTBF dele é, sei lá, 8 anos, o Pentium 4, 3 anos. Eu estou chutando os valores, tá? Ninguém acredita nisso, não. Tá? Então, quando a gente fala assim que um microprocessador ele é mais confiável, é que ele tem um tempo médio entre falhas mais alto. A expectativa é que ele dure mais. Ah, tá, entendi. Ok, obrigado. Desculpe interromper. Seria, por exemplo, a diferença do Intel Xenon de consumidor, considerando que ele fica horas, dias ligado, né? Isso. E ele tem um esquema de refrigeração que nem usa ventoinha, né? Na montagem. Também a diferença da linha Quadro, da NVIDIA e da linha GeForce. A linha Quadro é bem mais cara. Para falar, tá? Uhum. Mas se você for falar, por exemplo, tempo médio entre falhas, né? Assim, corre o risco aqui de parecer nerd, mas é que a gente vai procurando ler, tá? Vou correr o risco. Sonda Voyager 1 e Voyager 2, elas foram lançadas em 1970, tá? Hoje elas têm 50 anos, elas estão operando até hoje sem nenhuma falha. Elas já saíram, elas estão saindo do sistema solar, estão não sei quantos bilhões de quilômetros daqui, e elas funcionam até hoje e se comunicam com a Terra. Então, quando a gente fala em equipamento confiável, é esse tipo de equipamento. É um equipamento que você vai mandar para uma missão hostil, né? Vai ficar no espaço, não tem nenhuma chance de manutenção, né? Ninguém vai discutir aqui por que não tem chance de manutenção. E está funcionando até hoje, está 50 anos ligado. 50 anos que ela não leva um boot. Né? E está lá firme e forte. Os sistemas eletrônicos dela todos funcionando, das duas. Não dá para você pegar um microprocessador comum e mandar num troço desse, que custa milhões de dólares, que você pretenda que funcione durante décadas. Então, professor. Oi. E antigamente os CPUs eles tinham um botão turbo. Como é que funcionava essa questão de modo turbo para o processador? Tá. Esse, na verdade, o turbo foi da época do PCXT, né? É que o que acontecia, né? Deixa eu apagar aqui de novo, que aí já é mais história do que tudo, né? O x86 original, ele trabalhava a 4,77 MHz. Né? Isso saiu uma segunda leva de x86 que ele era capaz de trabalhar a 8 MHz. Né? Então, esses números são importantes pelo seguinte, né? Eu não sei como eu fui lembrar deles, né? Mas esse eu garanto, os números são esses. Né? O que acontecia é que muitos softwares foram feitos pensando na velocidade do barramento do processador, de 4,77 MHz. Então, principalmente alguns jogos, eles usavam o clock do processador, o ciclo do processador. Então, o que acontecia quando você botava um processador mais rápido na máquina? As coisas rodavam rápido demais. Tá? Por exemplo, um jogo que foi escrito para 4,77 MHz, quando você botava ele para rodar 8 MHz, as coisas aconteciam muito rápido e atrapalhavam. Né? Então, o que os fabricantes fizeram para dar essa possibilidade? As pessoas queriam jogar, né? Queriam jogar os seus joguinhos, mas não queriam que o jogo fosse atrapalhado. Mas também queriam uma máquina de 8 MHz. Então, os fabricantes criaram esse botão turbo, que era, enquanto estava desligado, a máquina trabalhava 4,77 MHz. Quando estava ligado, trabalhava 8 MHz. Né? Alguém ia perguntar, né, por que alguém ia querer trabalhar mais lento? Por causa desses jogos rápidos demais. Tá? Só por causa disso. Né? Depois disso, né, aí o Juan Carlos está falando, a velocidade do jogo era ligada ao clock do processador. Exatamente, né? Péssima opção de engenharia, mas foi feito. Então, para que a pessoa pudesse ter o computador mais rápido e pudesse ter as opções e tudo funcionar, tinha esse botão turbo. Né? O pessoal achava que o turbo era para tornar a máquina mais rápida, né? Na verdade, não. O turbo era para tornar a máquina mais lenta.
Devia ser escrito anti-turbo, né? Entendi, valeu. É porque eu nunca tinha percebido essa diferença quando eu apertava o botão, realmente. Hoje em dia não existe isso, né? Hoje em dia, acho que nem existe mais botão turbo em computador, né? Mas os mais antigos têm. Bom, então, para execução de instruções, o processador precisa realizar algumas tarefas, tá? Que tarefas são essas? Né? Primeiro, buscar a instrução, né? Que está lá na memória RAM. Uma vez que essa instrução está dentro do processador, ele vai interpretar a instrução, porque chegou uma sequência de bits e ele tem que analisar essa sequência de bits. Uma vez que ele sabe que instrução é essa, vou imaginar que seja uma soma, né? Então, ele tem que buscar os dados, né? Vamos falar, A igual a B mais C. Ele tem que buscar B e C. Depois que tem tudo, já sabe que é para fazer uma soma, já tem os operandos, ele faz o quê? Faz o processamento dos dados, faz a soma. Então, buscou B, buscou C, fez a soma, falta fazer o quê no final? Escrever os dados, né? Então, a gente pode imaginar que um processador ele trabalha com 5 estágios diferentes. Então, para isso, o processador tem que armazenar alguns dados temporariamente, né? E ele vai precisar de uma pequena memória interna para isso. Agora, num computador, a parte de buscar a instrução ela está numa parte do chip. Uma vez que a instrução foi buscada, o circuito que busca, isso é transferido para uma outra parte do processador onde é feita a interpretação, né? Depois, a parte de buscar os dados até poderia ser feita pela primeira parte, mas poderia ser feita também por uma terceira, né? Então, cada parte do processador, né, executa uma função específica, né? Então, qual é a estrutura básica de uma unidade central de processamento, né? Nós temos uma unidade lógica aritmética, que aqui, por falta de tempo, eu acabei pegando do livro, né? Está como ALO, em português é ULA, acho que isso não vai ser problema para ninguém aqui, né? Ela faz os cálculos ou o processamento dos dados de fato, né? Quando uma instrução chega, quem executa a instrução é a unidade lógica aritmética. Ela é responsável por essa execução, né? Agora, para que ela possa trabalhar, existe uma unidade de controle, né? Então, quem realiza a tarefa é a unidade lógica aritmética, mas quem manda realizar a tarefa é a unidade de controle, né? Então, a instrução é decodificada pela unidade de controle e uma série de ações são mandadas para a unidade lógica aritmética. E existe dentro do processador os registradores, que nós já conhecemos, né? Esses registradores armazenam os dados temporariamente. E já sabemos também, por experiência, né, aqui do trabalho, que máquinas RISC elas costumam possuir muito mais registradores do que máquinas CISC. Agora, o computador tem um barramento. E o microprocessador, dentro dele, também tem um barramento. Tem um barramento interno, né? Então, a unidade lógica aritmética, que é essa parte maior, né? Dentro dela tem a unidade aritmética e lógica booleana, que vai realizar operações booleanas, né? Tem dentro dela ainda os chamados flags de estado, que vai dizer o que aconteceu na última operação realizada. Tem um deslocador, porque existem funções chamadas de shift, que é para deslocar bits, que elas são importantíssimas para a criptografia, por exemplo. E tem um complementador, que é para transformar o número positivo no número negativo, né? Feito diretamente pelo hardware. O complementador nós já vimos como funciona. Ele inverte os bits 0 para 1, de 1 para 0, e soma 1 no final. Agora, isso tudo passa por um barramento interno da UCP que faz a ligação com os registradores, né? Por fora ainda tem um caminho verdinho aqui, que são os barramentos de controle, que são instruções que vêm na unidade de controle controlando tudo o que acontece no computador. Quanto à organização dos registradores, né? Então, existem registradores que são visíveis ao usuário, né? Por exemplo, aqueles registradores que nós temos acesso na programação do MIPS, eles são registradores visíveis ao usuário. Agora, existem outros registradores que são registradores de controle de estado, né? Esses registradores visíveis permitem ao programador, tá, acessar esses dados. Alguns o programador só pode ler, outros o programador pode ler e escrever, mas ele conhece esses registradores. Agora, os registradores de controle de estados, eles são usados o quê? Pela unidade de controle, tá? E também, tá, por programas privilegiados do sistema operacional. O programador comum
não tem acesso, não consegue enxergar os registradores. Na prática, não existe uma separação clara, tá? Para a gente dizer o que é registrador de controle e o que é registrador do usuário. Tá? Cada arquitetura em particular é que vai definir o que é registrador de controle e o estado, o que é registrador de usuário, mas o fato é saber que existem esse tipo de registradores. Né? E, especialmente, que existem registradores na máquina que o programador, nós como programadores, não temos conhecimento deles, mas que eles existem e estão lá para o funcionamento da máquina. Então, vamos falar um pouquinho dos registradores visíveis aos usuários. Né? São aqueles que podem ser referenciados pelos recursos da linguagem de máquina. Em última instância, até linguagem de alto nível, quando traduzido para a linguagem de máquina. Eles podem ser divididos em 4 tipos de registradores: uso geral, dados, endereço e códigos condicionais. O de uso geral podem ser usados pelo programador para várias funções. Quem já começou a fazer o trabalho são aqueles registradores T0 a T9, S0 a S7 do MIPS. Tá? O programador pode usar ele à vontade, para fazer o que quiser. Não tem nenhuma função especializada. Algumas vezes, qualquer registrador de uso geral pode conter um operando para qualquer opcode. Ou seja, a gente pode colocar um opcode dentro do registrador de uso geral em algumas arquiteturas. Né? Mas é frequente ter restrição para isso. Né? Pode haver ainda registrador de uso geral, né? Registrador dedicado, por exemplo, para ponto flutuante. Nós estamos vendo isso no MIPS. O MIPS, o registrador T0 até 9 é para inteiro, né? FT0 a FT5 para número de pontos flutuantes. Né? Temos registradores especiais para pilha, né? Por exemplo, o stack pointer do Intel aponta sempre para a pilha do processo. Né? Em alguns casos, podem ser utilizadas para funções de endereçamento. Né? A gente viu aquele esquema de endereçamento que tem um registrador base de segmento, o endereço base é tirado desse registrador, e no registrador de uso geral é tirado algo que será somado ao registrador base para poder acessar a posição de memória. Então, feita uma operação de soma. Nesse caso, um registrador de uso geral também pode ser utilizado para fins de endereçamento. Isso é muito útil quando estamos buscando valores em vetores. Já registradores de dados, usados apenas para guardar dados. Tá? Não podem ser usados para calcular endereço no operando. Tá? Então, uso geral, qualquer coisa. Registrador de dados, somente dados. Os outros 2 tipos. Temos registradores de endereço, que são utilizados só para o cálculo de endereços. Né? Então, por exemplo, ponteiros para segmento, né? São os ponteiros base do Intel. Registradores de índice, ou às vezes até campos do opcode específico para índice. Né? Ponteiros para pilha, né? Os stack pointer do Intel. E temos, por fim, registradores de códigos condicionais, né? Que são registradores que armazenam o resultado de uma operação. Hoje, antes da aula começar, né, antes de iniciar a gravação, foi falado aqui que estavam com dificuldade de... Né, alguém falou que estava com dificuldade de fazer um if, né, fazer um desvio condicional para número de pontos flutuantes. Né? Não existem instruções de desvio condicional para comparações de pontos flutuantes. Né? Por exemplo, no MIPS, existe a função back. Né? Que faz o quê? Salta se 2 registradores forem iguais. Tá? Então, você passa back, por exemplo, $T0, vírgula, $T1, vírgula, um label qualquer. O que essa instrução faz? Compara T0 com T1. Se for igual, é desviado para o endereço com T1. E qual instrução faz isso com o número de pontos flutuantes? Não tem uma instrução para fazer isso com o número de pontos flutuantes. Né? Porém, existem instruções, se eu quiser comparar, eu posso simular. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma subtração do número de pontos flutuantes. Né? Sub. Né? Ao fazer a subtração dos 2 números de pontos flutuantes, existe o chamado registrador de estado, né? Que são os flags, os códigos condicionais.
esses flags eles guardam alguns estados da última instrução executada. Então, por exemplo, um dos flags é o flag chamado 0. O que é o flag 0? Ele é setado se o resultado da operação anterior deu 0. Então, se eu quero saber se dois registradores de ponto flutuante são iguais, o que eu faço? Subtraio eles. Depois da subtração, eu faço um salto se o registrador que indica código 0 estiver setado. É a única forma de fazer salto com o número de ponto flutuante, é de forma indireta, né? Eu faço uma operação e depois mando fazer o salto dependendo das flags que aquela operação gerou, né? Ok, isso aí? Bom, então, registrador de código funcional é ao menos parcialmente Professor, usuário. Oi. Pode dar um exemplo aí? Não ficou muito claro isso que você falou. Sem exemplo fica meio difícil colocar isso no cérebro. Tem como dar um exemplo nessa questão que você falou de subtração aí? De salto? Deixa eu limpar tudo aqui. Vamos supor que na programação Assembly você está querendo fazer um desvio condicional se dois registradores forem iguais. Ou até dar um exemplo diferente, se for menor que o outro. Tá? Se você tem registradores inteiros, que são, por exemplo, T0 e T1. T0 e T1. Né? Você tem uma instrução que é a instrução para menor ou igual, é BL menor, né? BLT. Salt, branch list, desculpe, branch less than, né? Menor que. Então, BLT, T0, T1, e vou botar aqui S. Né? O que está falando isso aqui? Isso aqui seria como se if T0 menor que T1, vá para S, né? Dá um go to S, ok? Isso é um desvio condicional isso aí, né? Eu estou fazendo uma comparação, então, de dois valores, né? Agora, isso aqui só vale para números inteiros. Isso não funciona para números de pontos flutuantes. Né? E se eu quisesse comparar dois números de pontos flutuantes? Né? Por exemplo, o número de pontos flutuantes. Eu tenho o registrador FT0 e o registrador FT1. Né? Eu não tenho como fazer uma comparação direta. Não existe um BLT FT0 FT1. Não existe comparação direta entre registradores e número de pontos flutuantes. Tá? Então, como a gente teria que fazer? Se eu quero comparar esses dois, eu quero, por exemplo, ver se FT0 é menor que FT1. Uma maneira de eu fazer isso é o quê? Eu faço a operação alguma coisa igual FT0 menos FT1. O que acontece se FT0 for menor que FT1? Esse resultado vai ser um número negativo. Né? Então, depois da comparação, eu tenho instruções que saltam se o flag negativo estiver ativado. Então, eu posso botar, agora eu não me lembro qual é o salto, mas é um B ponto alguma coisa e S, por exemplo. Então, se eu faço essa operação FT0 menos FT1 e depois dela eu mando saltar se o resultado foi negativo, é equivalente a eu dizer que salte se FT0 for menor que FT1. São artifícios matemáticos. Mas para ponto flutuante é a única maneira de trabalhar. Deu para entender agora? Ficou claro aí? Tá, então... Mas conforme o Juan Carlos falou, né, eu acho melhor vocês fazerem o trabalho trabalhando apenas com o número inteiro. Tá? Considera, por exemplo, que 3,50 vale 350, considera que R$1 vale 100, trabalha com o número inteiro. É bem mais fácil. Mas, professor, beleza, você falou para trabalhar com o número inteiro, mas quando você coloca lá para imprimir, para utilizar com um valor inteiro, como é que eu faria isso? Eu iniciaria
inicializaria logo com, por exemplo, eu quero colocar 350, eu já colocaria direto 350? Vai direto. Vai direto? Ah, tá, não tem problema isso? Se não me engano, no trabalho está escrito que é assim. No trabalho está escrito que o valor já vem multiplicado por 100, né? Multiplicado por 100, já para facilitar. Então você já tem que deixar como se tivesse multiplicado por 100, né? É isso que eu tô pensando. Eu pensava que ele teria que colocar pelo menos primeiro 3,50 mesmo, 3,5 lá, depois multiplicaria por 100 isso, aí jogaria... Já bota direto, então, né? Tá, beleza. Acho que basicamente você tem que fazer tudo primeiro, depois você imprime isso imprime direto assim, não é, professor? Na verdade, essa parte tanto faz, né? Porque o valor vai estar lá. No que eu fiz direto, eu já imprimi direto. No que eu fiz, eu calculei quanto ia ser o troco, imprimi, e depois que eu calculei qual seria o troco de nota por nota, moeda por moeda. Eu também fiz assim. Eu acho mais simples. Eu acho direto, fica mais direto, né? É bem mais rápido. Porque, tipo assim, depois eu tô colocando. Você pode se confundir, entendeu? Porque eu tô colocando primeiro, cara, a mensagem, depois, porque eu tô fazendo single step, de passo em passo. Aí, primeiro ele imprime a mensagem lá, depois ele tá pedindo o número. E aí, assim, se eu colocasse 350, ia ficar 350 lá, entendeu? Eu acho melhor, não sei, primeiro eu acho que melhor eu fazer tudo, guardar as variáveis, depois eu imprimo de tudo de primeira, não sei. Eu acho mais confuso, porque você vai ter que, enquanto você vai programando, vai ter que colocar lá uns marcadores para você lembrar. Porque assim, eu no começo eu esqueci, fui botar tudo no final e tive que fazer umas partes do zero, porque eu me entendeu? Não é igual o C. É bem... Entendi, cara. Tu já... Tá bom. Na prática, o que vai acontecer? Se você tiver, por exemplo, o 350 em F0, F0 não existe, né? Você tem 350 em T0. Isso. E você bota em T1 100, se você fizer a instrução div T0 T1, tá faltando os dólares aí, né? Você vai ter no processador high e low, um vai ficar com 3, outro vai ficar com 50. Tá. Aí já bota isso no registrador lá, aí imprime o 3, a vírgula, e depois o 50 que vai estar no high ou low, se eu não me engano. Vai estar ou vai estar num ou no outro. Tá, valeu. Entendi agora. Valeu. Tava complicando a vida aqui. A assembly é bem fácil, viu? Não, até que sim. Tipo, de primeira, assim, quando a gente bate o rosto, assim, numa coisa, assim, meio feia, né? Que eu não tô acostumado a utilizar isso aí. Eu tô acostumado a utilizar... Eu até utilizo C Sharp, né? Uhum. Mas é outra parada. Ver uma parada dessa aí... Mas, assim, é simples. A lógica sempre é a mesma, né? Só o jeito de escrever que muda. Deixa eu apagar aqui, então. Bom, então a gente está falando de registradores de códigos condicionais, que são os flags, né? Então, é parcialmente visível. Esses códigos condicionais, esses flags, tá? Eles são definidos pelo hardware do processador como resultado das operações. Então, foi o que eu comentei aqui, né? Você pega e faz uma divisão, ou faz uma subtração, esse resultado pode ter um carry, pode ter um overflow, pode ser um número negativo, pode ser 0. Então, vários flags, eles são marcados automaticamente, né? E o código pode ser testado, então, na sequência. Então, você faz uma operação aritmética e depois você testa essa operação aritmética. E você consegue fazer esses saltos, né? Esses códigos, se não me engano, eu coloquei no slide para vocês, tá? Na parte do número ponto flutuante, para o MIPS. Mas eu, voltando a falar aqui, eu acho melhor trabalhar com o número inteiro. Bom, então, registradora de controle e de estado. Vamos ver essa figurinha que a gente já viu lá no início, né? Vamos comentar lá novamente, que agora o pessoal já tem uma ideia melhor do funcionamento do processador, né? Como funciona, então, um ciclo da máquina, né? Então, o processador, ele tem uma série de registradores, né? Então,
existem aqui acumulador, registrador de uso geral, são aqueles registradores que a gente está acostumado a ver, né? No caso, T0 até 9, S0 até S7. Né? E nós temos alguns registradores que estão representados aqui pelo lado direito da figura, tá? Que são registradores específicos, que o programador não tem acesso. Né? Que registradores são esses? Nós estamos vendo aqui o RDM, o REM, CP, RI. Né? O que é cada um desses? Vamos nos concentrar, então, na unidade de controle de seus registradores. Né? RI. RI é onde fica instrução, é o registrador de instrução, ou registrador da instrução. Né? Contém aquela instrução que foi lida mais recentemente. Né? Em inglês é IR. Né? E tem o CP, que é o PC em inglês, que é o contador de programa. O que o contador de programas tem? O endereço de uma instrução a ser lida. Sempre que é necessário acessar a memória, a gente trabalha com 2 registradores de memória, que é o registrador de endereço de memória, que é o REM, né? Conhecido como MBR em inglês, contém o endereço da memória, e um quarto registrador, que é o registrador de dados da memória, que é o RDM, que contém aquilo que vai ser lido, o que foi lido ou que será escrito na memória. Né? Vamos ver um ciclo de instrução aqui. Vou imaginar a seguinte operação. Que a operação seja carregar um valor de memória num determinado registrador. Né? Como vai ser o funcionamento? Bom, tudo começa o seguinte, uma instrução vai ter que ser buscada. Quem é a instrução que vai ser buscada? Essa instrução a ser buscada, o endereço dela está no contador de programa. Então, se o endereço da instrução está no contador de programa, o que acontece? O valor do contador de programa é colocado no REM, que é o registrador de endereço de memória. Então, esse REM contém a localização da memória onde a instrução vai ser buscada. Né? Como é para buscar a instrução na memória, a unidade de controle vai mandar uma informação para a memória dizendo que ela tem que fornecer uma informação que está nela. A memória vai ler o endereço do REM e, uma vez lido o endereço do REM, ele vai colocar a instrução no RDM, que é o registrador de dados da memória. Né? Então, enquanto o de baixo diz aonde está, o de cima traz essa informação. Tá? Essa informação é trazida, como ela é uma instrução, ela vai ser armazenada onde? Ela vai ser armazenada em RI. E automaticamente o CP é incrementado, ele passa a apontar para a próxima instrução. Uma vez que a instrução caiu em RI, existe uma parte que é o decodificador de instruções. Se for um microprocessador RISC, a decodificação é imediata. Já sai gerando código para fazer as coisas. Se for um microprocessador CISC, esse decodificador de instruções ele é um programinha, um microprograma, que vai interpretar a instrução e sai disparando uma série de linhas. Né? Então, a unidade de controle ela sai disparando uma série de informações pela máquina. Vamos supor que essa instrução seja carregar alguma coisa que estava na memória. Se é carregar alguma coisa que está na memória, o endereço dessa coisa é novamente colocado em REM. A memória é avisada, novamente outro dado é colocado no RDM, e esse dado do RDM agora vem para o registrador, que deve armazenar essa informação. Então, esses registradores, contador de programa, registrador da instrução, registrador de endereço de memória, registrador de dados de memória, são registradores para uso exclusivo da UCP para o seu trabalho. Tá? Então, registradores para uso exclusivo da UCP. Tá? Os registradores que o usuário vai usar são registradores da ULA. Tá? Alguma dúvida aqui? Então, seguindo aí. Eu coloquei também as siglas em inglês aqui, né? Porque é bastante comum na literatura não haver a tradução. Então, para o contador de programas, é também muito referenciado como Program Counter. Né? O registrador de instrução, Instruction Register, registrador de endereço de memória, Memory Address Register, MAR, registrador de dados da memória, Memory Buffer Register, MBR. Então, algumas considerações.
Em geral, o processador atualiza o contador de programa depois de ler cada instrução. Ou seja, quando uma instrução é lida, é automático. Não precisa mandar fazer nada, né? O microprocessador automaticamente passa para a próxima instrução. Ele incrementa o contador de programas. Uma instrução de desvio ou salto também irá modificar o conteúdo do contador de programas. Então, deixa eu dar uma voltada aqui na imagem. Se houver um salto, esse salto, o registrador tem o valor para onde vai ser feito o salto. Então, esse valor é colocado no contador de programa. A instrução lida é colocada no registrador de instrução, onde o opcode e especificadores são analisados, né? Então, já conversamos, né? Cai no RI e ela vai ser analisada pelo decodificador de instrução. Em um sistema organizado com barramentos, né, o registrador de endereço de memória se conecta diretamente ao barramento de endereços. O registrador de dados da memória se conecta diretamente ao barramento de dados. E, não está escrito aqui, a unidade de controle se conecta diretamente ao barramento de controle. Os registradores visíveis ao usuário trocam dados com a RDM, né? Então, a RDM é o registrador de dados da memória, é aquele responsável por receber dados da memória e por enviar dados para a memória. A unidade lógica aritmética tem acesso direto ao registrador de dados e aos registradores visíveis ao usuário. Então, a ULA acessa qualquer coisa, tá? E muitos processadores, tá? Aqui está escrito muitos, porque os livros não gostam de escrever todos, mas, na verdade, todos os processadores, né, que funcionam a nível de mercado contêm um registrador, né, conhecido como Program Status Word, que é aquele registrador que guarda o resultado da operação anterior, né? Os campos mais comuns dele é sinal, né? Ele diz se o resultado da operação foi positivo ou negativa. 0, ele diz se o resultado da operação é 0. Carry, se ocorrer um carry na operação, né? Ou seja, um vai 1. Né? Igual, né? Se a gente faz uma operação de comparação, né? Que a subtração é destrutiva, ela vai modificar os conteúdos. Mas existe também a operação de comparação. Ao fazer a operação de comparação, o registrador de igual, ele recebe valor 1 se os valores comparados forem iguais e 0 se forem diferentes. Né? Overflow, se acontecer um overflow na operação, conforme a gente já viu. Habilitar, desabilitar interrupções, tá? É usado para habilitar ou desabilitar interrupções. A gente pode mandar o microprocessador não atender sinais de interrupções. Tá? Existem operações bastante particulares para isso, que vocês vão ver quando estudarem sistemas operacionais, e só quem pode fazer isso é instruções privilegiadas, são instruções do próprio sistema operacional. Às vezes, para garantir a atomicidade de uma operação, isso é feito. E supervisor, ele indica se o processador está executando em modo supervisor ou modo usuário. Né? No modo supervisor, o microprocessador pode executar qualquer operação. Se tiver em modo usuário, é restrito o tipo de operação que ele pode executar. Tá? Também para proteção do sistema operacional, para evitar que um programa corrompa o sistema operacional. Tá? E a gente vai ver aqui, entrar em ciclo de instrução, a última parte que a gente vai ver hoje. Tá? Um ciclo de instruções possui os seguintes estágios mínimos, né? Buscar a instrução, executar a instrução e interromper, né? Que é o caso de ocorrência de uma interrupção. Então, uma instrução está sendo buscada ou executada, mas durante essa operação ela pode ser interrompida se acontecer uma interrupção. Né? Como o processador trabalha isso? Bom, aqui nós temos um exemplo de um chamado ciclo do processador, tá? Que é o caso da execução de uma instrução. Tá? O que pode acontecer? Né? Vamos imaginar que esse aqui seja o primeiro estágio, buscar instrução. Então, para a instrução ser executada, primeiro ela é buscada na memória. Quando ela entra no registrador de instrução, ela é decodificada para saber o que ela faz. Se ela for uma operação que necessita de operandos, cada operando é calculado e buscado. Né? Só que, como pode ter vários operandos, isso aqui é cíclico, né? Pode vir e voltar nesse estágio, uma vez para cada operando. Né?
Depois, pode ser realizada uma operação em cima dos dados, cálculo do endereço do operando, porque o resultado ele pode ser gravado diretamente na memória ainda, então ele precisa ser calculado, ou pode ser um registrador, né? Depois é feito o armazenamento dessa operação. Lembrando, por exemplo, que o Intel opera sobre vetores, então ele pode ter uma série de gravações para gravar um vetor inteiro, então pode ficar no ciclo de gravações. Ao terminar a instrução, ele entra no estado de verificar a interrupção, para ver se aconteceu uma interrupção, né? Porque se a interrupção aconteceu, o processador tem que parar de fazer o trabalho que está fazendo, mas ele não para no meio de uma instrução, ele só para ao final da instrução. Se a interrupção acontece, ela é tratada, aí ela é trabalhada a interrupção. Quando termina, volta à execução normal, né? Da mesma forma que ele... eu comentei que o Intel ele pode gravar um vetor, ele pode estar realizando operação em cima de um vetor extenso também, então ele pode voltar para a parte operando, ou pode voltar para calcular o endereço da próxima instrução, e aí reinicia o ciclo. O que eu quero chamar a atenção aqui? Nós estamos vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estágios. Normalmente, cada um desses estágios ocupa uma área separada do microprocessador. Tá? Então, o microprocessador ele é especializado, ele tem seções especializadas para executar cada função. Tá? Ainda, se o endereçamento indireto é usado, então acessos adicionais são necessários. Isso aqui é com relação a isso aqui, ó. Desculpa, não é nem com relação a isso aqui, não. O endereçamento indireto é o seguinte, a gente manda buscar um operando, né? O endereçamento direto é esse aqui, em direção. Buscar um operando. A gente pode mandar buscar diretamente o operando na memória, ou a gente pode dizer que o endereço do operando está numa posição de memória. Então, a gente primeiro acessa a memória para obter o endereço, depois acessa de novo para obter o operando. Né? Então, precisa acessar 2 vezes a memória. É o caso na direção. Então, mais um ciclo acontecendo. Né? Uma vez lida a instrução, seus especificadores de operando devem ser identificados. Né? Então, buscar os operandos, tanto para a escrita quanto para a leitura. Agora, a sequência exata de eventos depende do ciclo de instrução do modelo do processador. Né? A gente ali viu um ciclo de 10 estágios. O 486, por exemplo, tinha 5 estágios. O PowerPC, que é o outro que eu conheço, tem, dependendo do modelo, tem 7 ou 9 estágios. Né? E durante o ciclo de busca, uma única instrução é lida da memória. Tá? Então, o ciclo é para uma instrução. Então, o ciclo é ler a instrução e executar tudo que ela tem que fazer. Né? Agora, o importante aqui, ó, uma vez terminado o ciclo de busca, a unidade de controle examina o conteúdo do registrador de instrução para determinar se ele contém especificador de operando. Né? Se for esse o caso, um ciclo indireto é realizado. Está dizendo o seguinte, aquele acesso duplo à memória. Se eu estou usando o endereçamento onde o meu registrador ou uma posição de memória que diz o endereço onde está o operando, eu preciso acessar a memória uma primeira vez. Né? Nesse aqui vai estar o endereço onde está o dado que eu quero buscar, aí que eu vou naquele dado. Né? São instruções bem mais lentas, são instruções que precisam fazer mais de um acesso à memória. Né? Assim como o ciclo de leitura, existe também o ciclo de interrupção. Né? O ciclo de interrupção vai interromper o processador para que ele faça outra coisa. Né? Agora, interromper o processador significa parar o programa que está executando. Né? Então, quando acontece uma interrupção, né, o conteúdo atual do contador de programa deve ser salvo. Tá? Então, o contador de programa é transferido para o RDM. Então, contador de programa que armazena a próxima instrução é transferido para o RDM, dessa vez não para o REM. Né? Uma posição especial de memória é reservada para isso, então essa posição de memória especial é colocada no REM, que é o endereço, né? E a unidade de controle manda ser feita uma gravação em memória. Então, nesse caso, o contador de programa
é armazenado na memória para que possa voltar à execução mais adiante. E, por fim, o pipeline. Uma chamada aqui antes. Está chegando no final do horário. Tá, então está baixada a lista de presença aí. Pipeline instrução. A pipeline é uma técnica já bastante antiga, mas que acelera bastante os microprocessadores e é utilizada até hoje. Então, vamos lá. Pipeline é semelhante ao uso de uma linha de montagem numa planta industrial. Né? O que é uma linha de montagem? Vou imaginar a montagem de um carro. Imaginar passo simples. Chega a carcaça de um carro. Essa carcaça vai ser pintada. Então, ela vai para o setor de pintura. Né? Quando a carcaça passou do setor de pintura, ela vai para um outro setor onde vão ser colocados os cabos e as partes elétricas do carro. Então, nesse carro que já foi pintado, está colocando as partes elétricas nele. Acabou de colocar a parte elétrica do carro, vai ser colocada a parte de estofamentos, acabamentos dentro do carro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. É razoável que haja somente um carro em produção? É razoável, por exemplo, que quando esse carro sai da parte de pintura e ele vai para colocar o cabeamento, não haja ninguém na parte de pintura? Isso não é nem um pouco razoável. Né? Nós teremos um setor da indústria parado, aguardando que todo o processo acabe para ele começar. Né? A ideia do pipeline no microprocessador é exatamente a mesma. Se eu tenho setores diferentes do microprocessador fazendo trabalhos diferentes, por que quando um trabalho já foi feito, eu não posso ir adiantando outro trabalho? Né? Tal qual a pintura do carro. A gente viu, então, na figura anterior, né, que está a repetição dela, que nós temos 10 estágios de pipeline aqui. Então, a minha instrução, eu estou na fase de buscar a instrução. A instrução foi buscada. Para essa instrução, ela está sendo decodificada. Por que eu vou deixar ocioso a parte de buscar a instrução? Né? Por que ela fica sem fazer nada? Da mesma forma, por que quando está sendo calculado o endereço de uma instrução para ser armazenada, por que eu já não posso estar executando uma outra instrução? Né? Se cada parte está num setor diferente do microprocessador. Então, a ideia do pipeline é essa. Né? Então, para poder entender o pipeline melhor, vamos imaginar o seguinte, um processador que tem 6 estágios. O primeiro estágio chama de BI, buscar a instrução. Então, esse meu processador, ele busca a instrução, ele decodifica a instrução, ele calcula os operandos, ele busca os operandos, ele executa a instrução e ele escreve o operando. Vamos simplificar o seguinte, vamos assumir que cada um desses 3 estágios consuma uma unidade de tempo. Se eu for executar 10 instruções, cada instrução tendo 6 estágios, cada estágio consumindo uma unidade de tempo. Quanto tempo eu levo para executar as 10 instruções? Eu vou levar 60 unidades de tempo. Né? Agora, se o meu microprocessador for esperto, eu faço o seguinte, entrou a instrução 1. No primeiro ciclo, eu busco a instrução 1. Né? Quando chega no segundo ciclo, a minha instrução 1 ela está na fase de decodificação. Então, por que eu já não busco a instrução 2 enquanto eu estou decodificando a instrução 1? Da mesma forma, quando chega no terceiro ciclo, a minha instrução 1 está sendo calculada os operandos dela. Se eu estou calculando o operando da instrução, eu posso já ir decodificando a instrução 2. Né? Se eu estou decodificando a instrução 2, eu posso ir buscando a instrução 3. E por aí vai. Até que a partir do 6º ciclo, eu já vou ter os meus 6 estágios ocupados. Eu estou escrevendo o resultado da instrução 1, eu estou executando a instrução 2, buscando os operandos da instrução 3, calculando os operandos da instrução 4, decodificando a instrução 5 e buscando a instrução 6. Né? Então, com pipeline de 6 estágios, eu consigo ter 6 instruções sendo executadas ao mesmo tempo dentro de um processador.
né? Com isso aqui, aquelas 10 instruções que levaram 60 unidades de tempo, sem pipeline, se eu uso esse esquema de pipeline, né, eu posso executar essas mesmas 10 instruções, vocês estão vendo aqui, em 15 unidades de tempo, né? Fica muito mais rápido a execução do processador. Basicamente, eu multiplico por 6 o tempo de... a velocidade de processamento, né? Divido por 6 o tempo de processamento. Tá? Então, pipeline é uma técnica muito antiga mesmo. No Intel original, lá no 8086, já tinha pipeline. Agora, considerações, né? Nem sempre todas as instruções passam por todos os estágios, né? Exemplo, uma instrução load não precisa do estágio escrever operando, né? Então, às vezes, alguns estágios não são utilizados. Também, nem sempre todos os estágios podem ser executados em paralelo, né? Já vou passar, por exemplo, de baixo um exemplo que serve também como exemplo de estágio que não pode ser executado em paralelo. Por exemplo, buscar instrução, buscar operando, escrever operando. Tudo isso envolve acesso à memória, né? Nem toda arquitetura permite acesso simultâneo à memória pela instrução. Existem arquiteturas, né, com canais de dados paralelos que permitem, tá? Existem placas-mães específicas para servidores, principalmente para máquinas de grande porte que fazem muito processamento de entrada e saída, e processamento também de dados especiais em memória, que permitem caminhos de dados em paralelos que se possa buscar células de memórias em paralelo, tá? Mas isso são arquiteturas especiais, não são arquiteturas de microcomputadores, né? Outra consideração, se os estágios não forem de duração igual, haverá espera em alguns estágios. Então, aquela situação ideal nem sempre acontece, né? Que é essa situação aqui, de tudo acontecer bonitinho em paralelo, né? Ainda, a situação de desvio condicional, ela complica um pouco, né? Porque eu estou assumindo para o pipeline que as instruções são executadas umas após a outra. Mas se tiver um if aqui, por exemplo, né? Um desvio condicional, a gente só sabe se a instrução a ser executada será a instrução seguinte ou a instrução do desvio no final da operação dela, no final da instrução, né? Então, como ficaria, por exemplo, se acontecesse um desvio condicional, né? Vamos supor aqui que a instrução 3 é uma instrução de desvio condicional, né? Então, entra normalmente a instrução 1, a instrução 2, a instrução 3, elas estão sendo executadas. De qualquer forma, se a gente não sabe o que vai acontecer, o que o microprocessador vai fazendo? Ele vai fazendo pipeline normalmente. Só que o que aconteceu aqui? A instrução 3, ele é um desvio condicional que manda lá para a instrução 15. O que significa que depois da instrução 3, tem que ser executada a 15. No nosso exemplo aqui, enquanto a 3 está buscando a informação, beleza. Aí está decodificando a 3, já busca 4. Calculando, operando a 3, trabalha 4 e 5. Busca operando a 3, trabalha 4, 5, 6. Executa a instrução, trabalha 4, 5, 6 e 7. Somente no final da operação, quando ele escreve os operandos, ou seja, que ele atualiza o program counter, é que salta para a instrução 15. Aí acontece aqui o quê? Um salto para a instrução 15. O microprocessador, ele tem que jogar fora tudo que foi feito nesse passo aqui. Ele não pode aproveitar nada disso, senão vai contaminar com coisa que não era para ser executada, tá? Então, o microprocessador tem que ter esse controle de quando acontecer os desvios condicionais. E aí ele começa a fazer o pipeline todo de novo. Então, o pipeline ele é útil, ele acelera, sem dúvida, né? Já há muitos anos que todo microprocessador faz pipeline, porque traz um ganho de desempenho espetacular, tá? Mas tem que ter bastante cuidado na sua execução. Então, esse estágio, calcular operando, pode depender de um conteúdo de um registrador que pode ser alterado por uma instrução anterior que ainda esteja no pipeline, né? Vou explicar isso aqui, né?
Deixa eu limpar essa tela aqui. Um outro exemplo é esse aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo, instrução 4. A instrução 4 está em calcular operando. Calcular operando significa buscar, determinar aonde estão os operandos. Pode ser uma posição de memória, por exemplo. Vamos supor que esse operando aqui ele esteja sendo calculado na instrução 2. A instrução 2 ela só termina no ciclo 7. Mas a instrução 4 ela precisa desse dado que só é resolvido no ciclo 7. E ela precisa desse dado lá no ciclo 6. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a instrução vai engarrafar tudo. 4, 5, 6 vão ficar parados para que a instrução 2 termine e aí sim, com o resultado da instrução 2, a instrução 4 possa continuar. Tá? Então, mais uma vez, são necessários uma série de controles em cima do pipeline. O pipeline não é só sair buscando a próxima, buscando a próxima, buscando a próxima. O resultado de uma instrução que já está sendo decodificada, já está sendo utilizada, ela pode depender de um resultado de uma operação anterior. Então, não é algo tão simples de ser feito. Bom, parte lidando com desvios. Né? Vamos... Semana que vem, então, a gente continua isso, é a parte final de pipeline. Eu prefiro deixar esse tempo de agora para ver se alguém tem alguma dúvida para falar do trabalho. Né? Fazer uma chamada final aqui antes disso. Está abaixada a lista de presença aqui. Quem quer conversar mais alguma coisa sobre o trabalho antes da gente encerrar? Deixa eu ver aqui a mensagem. Pode falar. Então, professor, eu estou com uma dúvida aqui a respeito de... Eu acredito que deva ser a questão de desvio. Por exemplo, eu estou executando lá o meu código lá no Qt Spin. E aí, em um determinado momento, eu peço para ele desviar para um label. Aí ele executa esse label. Quando eu faço esse desvio, abre aspas, é como se fosse um método. Tipo, eu desvio para um determinado lugar, e aí ele executa tudo, depois ele dá um return, dando esse return, ele volta para onde ele estava, e aí continua a execução. É mais ou menos isso? Tipo, utilizar aquele JAL, sabe? Isso, aquele comando. Isso que eu ia falar. A pequena diferença aí é que para você voltar, você tem que ter o endereço da instrução para qual você tem que voltar, que é a instrução seguinte. Né? Se você usar o JAL automaticamente grava esse endereço no registrador para você. Né? Se você só fizer o desvio condicional, ou tail branch, ou jump, ele salta, mas ele não grava em nenhum registrador qual é a instrução seguinte. Né? Então, se você quiser fazer como se fosse um método, por exemplo, tem que usar o JAL. Mas, tipo, primeiro eu uso o JAL. Não, depois eu vejo. Acho que eu tenho que ler aqui a documentação melhor para continuar comentando, mas eu entendi já o que é. Deixa eu te dizer exatamente qual é o registrador aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, que eu já até te digo. Referência aberta aqui. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Aqui, deixa eu compartilhar de novo a tela. Tá. Tá aqui, ó. O JAL ele não vai fazer milagre para você, não, mas quando você chama o JAL em um label, né, ele copia o valor do Program Counter para o registrador RA. Né? Tá. Então, como você está fazendo a subrotina, qual é a primeira coisa que você faz da subrotina? Você faz, por exemplo, um MOV para um lugar qualquer, o conteúdo de RA. Tá? Com isso, você vai saber para onde você vai voltar. E aí você vai executar a sua subrotina
E aí, no final, você dá um branch, um jump, né, B, para aquele lugar que estava no RA, que você salvou. Aí você volta da rotina. Aí você tem realmente uma subrotina, você tem realmente um método. Tá. É para isso que ele copia o PC para o RA, porque é isso que vai te permitir voltar para a próxima instrução. Tá, entendi. Mas para o trabalho, assim, isso é bom para conhecer, né? Para o trabalho, assim, não é necessário fazer isso. Seria um complicador, mas se quiser fazer, sem problema. Não, valeu. Obrigado, professor. Você não me complica um mais programa ainda. simples, é melhor fazer direto. Mas é exatamente assim que é implementar as subrotinas, métodos, tudo na linguagem de alto nível, quando é traduzido para a linguagem de máquina. Sumiu aqui meu... Tá, beleza. Tá, Gabriel, fica à vontade para mandar e-mail, mas se quiser também, usa lá o fórum, tá? Que eu respondo também pelo fórum, e é bom que as dúvidas de um podem ser dúvidas de outro. Só não está usando o fórum lá. Só teve uma pergunta no fórum, né? Mas o fórum é uma ferramenta boa para vocês poderem tirar dúvidas em conjunto. Professor, eu estou com uma dúvida, posso falar? Fala aí. No trabalho, o programa ele vai me entregar, só um instante, vai entregar o número, por exemplo, de, sei lá, notas de 20 foram inseridas e notas de 5, mais o valor total que foi inserida, ou eu vou ter que calcular isso? Não, o valor total você vai ter que calcular. Ele só dá a quantidade tá de cada nota e moeda que foi inserida. Tá ok. Obrigado. Tá? Tá, aproveitando aí o que ele falou, professor, vamos lá. É porque no trabalho você colocou um trecho, tá até escrito assim, são utilizados os seguintes registradores, né? Aí você colocou registrador S0, S1, aí botou até S7, e aí você colocou o T9 também, né? Se, por exemplo, eu inserir essa nota 20, o programa ele tem que fazer tipo um if, descobrir que eu coloquei 20 e colocar tipo o valor 1 aí nesse S0? Não, isso aí já vem para você pronto. O seu programa ele vai consultar os registradores para saber o que foi inserido. Tá, então, sendo direto assim, basicamente eu já entendi a lógica que você me mandou fazer, tipo, utilizar aquele dividir. Aí eu vou saber qual é o inteiro e qual é a parte, qual é os centavos no caso. Aí vou imprimir. Basicamente, a lógica que eu vou ter que utilizar assim vai ser a questão do troco mesmo, né? Que eu vou ter que informar para você quantas moedas de 20, quantas notas eu vou ter que utilizar e moedas também, não é? A primeira coisa que tem que fazer mesmo é, esses valores de S0, S1, S2, eles já vêm, né? Aí você tem que saber quanto foi inserido na máquina. Aí, basicamente, vai ser o quê? Vai ser 20 vezes o que está em S0, mais 10 vezes o que está em S1, mais 5 vezes o que está em S2, por aí vai. Só uma pergunta. No caso, eu multiplicaria, por exemplo, 20 vezes o valor, o número de notas de 20, ou já colocaria, sei lá, vezes 2.000, ou já multiplicado por 100? É melhor trabalhar já multiplicado por 100, né? Porque eu fiz assim, eu fiquei preocupado se estava errado. Ok, obrigado. Essa última parte que você falou aí, 5 vezes multiplicado por alguma coisa, seria o quê? Na questão do troco? Não, tipo, S0 é a quantidade de notas de 20 que foram inseridas, né? Então você tem que se multiplicar por 20 vezes o que está em S0 para saber o valor real. Por exemplo, se você inseriu 3 notas de 5, você vai ter o valor 3 em S2. Aí você vai então ter que multiplicar, né? S2 vezes 5. Tá, entendi. É porque eles são a quantidade de notas e moedas, né? Tem que multiplicar ainda pelo valor de cada um.
Mais alguma dúvida de alguém? Oi, e o preço do produto selecionado também já é. Eu vou ter que também receber esse preço ou ele já vai estar no registrador? Não, também. No Também já cash? está no registrador. Ah, entendi. E ele já vai estar multiplicado por 100, né? Já. Tá Tá. ok. Ótimo. Professor, Oi? uma dúvida aqui que é o seguinte. Então, em Assembly tem aquele conceito de rótulos, né? Aham. E tudo a partir do rótulo dois pontos vai ser executado até que se encontre outro rótulo ou seja o fim do programa, né? Não, não, vai ser executado direto, independente de ter outro rótulo ou não. Ah, tá. O rótulo é Entendi. só ponto de entrada. O rótulo, na verdade, é só para ser traduzido naquele endereço daquela posição. Entendi. Mas chegar no outro Entendi. rótulo, ele passa por cima, sai atropelando. Entendi. Ah, então tá. Obrigado. Tá? Tchau, boa noite. Boa noite. Pode falar.